Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o único Deus vivo e verdadeiro, que, segundo as Escrituras, é o Deus das vinganças. Por que ele é o Deus das vinganças, ou da vingança? Porque ele agirá com vingança no tempo certo. No dia do seu juízo sobre todas as nações, ele vai agir com essa justiça severa da parte dele, com vingança. Ele vai agir com vingança contra aqueles que fizeram mal ao seu povo, aos seus escolhidos, à sua igreja. Então, isso é um fato que já está escrito nas Escrituras. Então, isso é algo incontestável, vai acontecer literalmente mesmo assim. Então, ninguém pode negar isso. Mesmo que a maioria da humanidade hoje não esteja sendo amiga de Deus e sim dos prazeres, mesmo que muitos hoje sejam ateus, incrédulos, religiosos e não queiram mais saber de Deus, de forma que estejam totalmente alheios à vida dele, mesmo assim ele vai agir dessa forma, com vingança. Isso é um fato. Está escrito, ele vai agir assim mesmo. Então, ninguém pode ficar pensando que Deus não vê tal coisa, ou não faz caso de alguma coisa que aconteça. Não, ele não age dessa forma. Ele fica vendo e fica guardando isso para o dia certo, onde ele vai retribuir, vai punir as pessoas que infelizmente de forma muito ímpia, de forma iníqua, disseram muitas coisas contra ele, e principalmente contra o próprio Senhor Jesus. Então, esse dia vai acontecer mesmo. Então, ninguém pode ficar pensando que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo, vai absolver, não vai condenar ninguém. Não pensem assim, porque o que está escrito revela que Deus vai agir com justiça severa, punitiva. É assim que está escrito. Então não tem como ter dúvida disso. Então o que eu vou falar aqui é para esclarecer mais ainda, para colocar mais certeza e convicção em todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, na face de toda a terra, que é assim que vai acontecer. Elas têm que saber disso, elas têm que ficar inteiradas disso. Porque existem muitos textos falando sobre isso. Eu escolhi aqui 5 textos que falam sobre isso, para esclarecimento. Então, tanto você como eu temos que estar esclarecidos disso. Porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. É o que está escrito. Então, se ele está plantando coisas más, coisas que prejudicam as pessoas, coisas que fazem as pessoas morrerem, eles vão colher isso naquele dia. Quando todos forem julgados segundo as suas obras, a justiça de Deus, em sua vingança, será implacável contra essas pessoas. Porque muitas delas são orgulhosas, são prepotentes, têm soberba na vida. É assim que eles são. Essas pessoas, elas se inculcam por sábias, mas se tornam loucas, porque muitos deles adoram a criatura em lugar do Criador. E isso é algo que Deus abomina, quando alguém idolatra a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Como está escrito lá. Então, isso é o que vai acontecer mesmo. As pessoas têm que estarem conscientizadas disso, para que não reclamem depois. Porque até o fim da vida de qualquer pessoa pode se arrepender, pode se converter, pode crer em Cristo Jesus, enquanto ainda estiver vivo. Mas depois que morrer, se morrer incrédulo, não tem mais desculpa.
Então, é necessário entender isso. É necessário que Deus é um Deus de vingança. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para que as pessoas estejam esclarecidas disso aí. Porque talvez muitas pessoas não saibam disso ainda, mas elas hoje vão saber. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre isso, e eu vou ler 5 deles aqui. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus. Está escrito assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, os hebreus sabiam quem era Deus, sabiam aquele que disse: A mim me pertence a vingança. Eles sabiam que quem disse isso era o Deus vivo e verdadeiro, em quem eles creram. Eles tinham intimidade com esse Deus. Deus falava com eles. Eles conheciam esse Deus. Então, o texto fala aqui: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus retribuirá quando ele agir com vingança. Retribuirá para todos aqueles que fizeram coisas más e erradas, coisas que ele não aprova e nunca concordou em tempo algum. E milhares de pessoas ao longo da história, de geração em geração, fizeram coisas erradas. E essas pessoas receberão a devida retribuição quando Deus agir com vingança. É isso que as pessoas têm que entender. Então, eu vou ler aqui o segundo texto que está aqui no livro de Apocalipse de João. Deixa eu achar o texto aqui. Apocalipse de João. Está escrito assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, eles pediram a Deus. Até quando? Eles falaram com Deus: até quando? Deixa eu ler aqui. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, Deus um dia irá julgar e vingar o sangue daqueles que foram mortos por causa de muitas pessoas que os mataram. Existe um dia para isso acontecer, mas para essas pessoas aqui foi dito que eles repousassem durante algum tempo, até que se completassem o número daqueles que ainda iriam ser mortos, como igualmente eles foram. Então haverá um dia em que Deus vai julgar e vai vingar o sangue dos seus santos que foram mortos ao longo da história. É assim que vai acontecer. Então, esse texto aqui mostra claramente que haverá vingança da parte de Deus, sim, porque Ele é o Deus das vinganças. Ele é o Deus da vingança. E Ele vai retribuir a todos aqueles que mataram seus santos ao longo da história, que derramaram o sangue dos santos pela terra, quando os fizeram morrer. Ele vai fazer isso. Então, é algo que tem que ser, que as pessoas têm que esperar acontecer. Porque quando esse dia acontecer, vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Então, é necessário saber esperar o dia da vingança de Deus, na qual Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, principalmente as obras daqueles
que mataram aqueles santos, aqueles que destruíram os santuários de Deus. Então, é isso que vai acontecer. Agora eu vou ler aqui o terceiro texto que está aqui no Salmo, no livro dos Salmos. Deixa eu achar aqui o texto. Esse aqui é o texto que está aqui no livro de Salmos. Está escrito assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Então, ele está clamando, ele está apelando para Deus resplandecer como Deus das vinganças. Ele está pedindo a Deus para se exaltar como juiz da terra. Porque quando ele vier para julgar o mundo, ele vai agir com justiça, com severidade, com vingança. É isso que vai acontecer. E ele vai dar o pago aos soberbos. Ele vai retribuir aos soberbos segundo as obras más e erradas que eles praticaram. Ele vai agir assim, com justiça. Porque é isso que vai acontecer. Então, esse texto aqui é muito bem claro. E não deixa dúvida de que isso vai acontecer. Então, as pessoas hoje têm que se conscientizar disso. Porque existem muitos soberbos hoje na terra. Muitos homens que se acham poderosos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, cheios de soberba da vida, altivez de espírito. Eles agem assim. Eles olham as pessoas com ar de superioridade. Muitos se acham até mesmo deuses, digamos assim. Mas essa é a arrogância deles. A soberba da vida leva eles a agirem assim. Então, quando o Deus das vinganças resplandecer, naquele dia do juízo, aí sim, esses homens soberbos receberão a merecida punição do seu erro. Porque Deus vai agir com vingança contra essas pessoas. E muitas dessas pessoas estão vivas hoje. Algumas delas já viveram no passado, já morreram. Outras ainda vão surgir ainda. Então, ele está reservando o dia dessa vingança para o dia do juízo. É assim que vai acontecer. Essa é a realidade que vai acontecer de forma literal no mundo. Então, eu vou ler aqui o quarto texto que fala sobre isso. Está aqui no livro do profeta Isaías. Deixa eu ver aqui. Achei. Aqui no livro do profeta Isaías está escrito: Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então, era para se dizer para os desalentados de coração, para que eles não pudessem temer em tempo algum, porque eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Então, quando a vingança de Deus vier, vai vir junto com ela a retribuição de Deus contra as pessoas. Então, cabe aos desalentados de coração não temerem por causa disso, mas terem confiança. Porque é isso que ele está querendo dizer aqui, quando ele diz: eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Ele salvará aqueles que foram fiéis a ele, aqueles que não temeram, aqueles que viveram em santo procedimento, sendo homens justos, íntegros, retos e praticando as coisas que Deus aprova e concorda. É a esses que Deus salvará. Mas aqueles que fizeram ao contrário de tudo isso, aqueles que fizeram males, praticaram coisas erradas, abominações, impiedades, iniquidades e várias coisas erradas, esses vão
sofrer a retribuição de Deus quando ele vier para agir com vingança. É assim que está escrito. Isso é um fato mesmo, vai acontecer literalmente assim. Então as pessoas têm que se conscientizarem disso hoje, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus é fogo consumidor. Como diz a Escritura, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, quando ele vier agir com vingança, com retribuição. Muitos naquele dia vão cair na mão dele. É assim que está escrito. Então, esse texto aqui é muito bem claro. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Ele vem e vos salvará, mas quando ele vier também, ele vai vir para condenar aqueles que praticaram coisas erradas. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Deixa eu achar aqui o texto. Achei aqui. Então, esse texto aqui que eu vou ler agora vai mostrar claramente como Deus vai agir com vingança. Então está escrito assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então esse texto é muito bem claro, e com esse texto eu encerro aqui esse assunto sobre a vingança de Deus, porque o que está escrito aqui é algo que vai acontecer literalmente. É assim que Deus vai agir, quando ele agir com vingança contra os seus adversários, contra os seus inimigos, contra aqueles que destruíram seu povo, mataram muitos profetas, homens de Deus, apóstolos, enfim, destruíram muitos santuários de Deus ao longo da história, foram destruídos. Em Roma, por exemplo, todos aqueles que foram mortos, todos aqueles crentes que foram mortos ali em Roma, aqueles homens eram santuários de Deus, eles foram destruídos. E por causa daquela destruição feita por Roma, a própria Roma em si foi destruída. Porque quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. É o que está escrito. E foi por causa disso que Roma foi destruída. É assim que Deus vai agir, com vingança. Esse texto aqui que eu li é muito bem claro e é esclarecedor para qualquer pessoa. Então agora, eu já li aqui esses 5 textos, já expliquei algumas coisas a respeito deles. Agora, todos que já ouviram o que foi falado aqui, já estão conscientizados disso. Porque um dia o Deus das vinganças vai resplandecer, vai se exaltar como juiz da terra, no juízo final. Ele vai fazer tudo isso acontecer. Ele vai tomar vingança, ele vai retribuir, com certeza. Então, eu espero que todos
entendam isso, porque essa é a verdade, e a verdade foi dita aqui nesses 5 textos das Escrituras que eu li, para esclarecer todas as pessoas a respeito disso. Então é isso que eu queria falar hoje, e espero que todos entendam isso. Amém.